Olá, estudantes do nono ano, como é que vocês estão? Vamos começar a aula de número 44 de língua portuguesa do nono ano. Professor Wagner. Ali a lista de materiais que vocês precisam separar. Façam isso, separem aqueles materiais que vocês já sabem quais são. Coloquem também a data relativa a hoje, o número da aula e a disciplina. Vou deixar um tempinho para você fazer isso e eu já começo a aula. Vamos para o início da aula, já separou o material, já anotou a data, número da aula, a disciplina, tudo certinho. Então vamos verificar o que nós aprendemos na aula anterior. Na aula anterior eu trouxe para vocês ali o gênero entrevista, né? Eu expliquei as principais características desse gênero textual. Trabalhamos ali com pequenos detalhes fazem toda a diferença, né? A semana da compreensão leitora, de olho nos textos, ali foram 10 questões de compreensão e interpretação de texto. A entrevista que eu trouxe para vocês é com a ativista Greta Thunberg. Está ali a foto dela, que foi capa da revista Time, The Person of the Year, ali a Greta Thunberg. Continuaremos na aula de hoje trabalhando com a mesma entrevista dessa jovem ativista. Trouxe para vocês também ali uma tirinha do Armandinho com uma temática aí similar à temática abordada na entrevista com a Greta Thunberg. Ok? Então foi basicamente isso que nós vimos na aula anterior. E o que acontecerá hoje? Vamos verificar então o que eu tenho para vocês na aula de hoje. Então acompanhem comigo ali. O efeito de sentido causado pelo uso do discurso direto e indireto. Transposição do discurso direto para o discurso indireto, uso dos dois pontos e compreensão e interpretação. Então trabalharemos aí com esses assuntos. O foco será basicamente no discurso direto e no discurso indireto, na transposição de um discurso para o outro, no caso do discurso direto para o indireto. Ok? Vamos começar então? Acompanhe comigo. Vamos dar continuidade à leitura da entrevista que começamos a ler na aula passada. Você já sabe que entrevistas são textos que utilizam o discurso direto, pois neles existem as perguntas feitas pelo entrevistador e as respostas dos entrevistados ou do entrevistado, certo? Você se lembra de quem era a pessoa que foi entrevistada? Eu acabei de falar sobre ela, né? Ali, ó, a Greta Thunberg, essa ativista sueca, que ganhou bastante projeção. Então vamos continuar a leitura da entrevista com essa jovem. Qual foi a sua mensagem para Justin Trudeau? Como você sabe, a indústria de petróleo e gás, especialmente a extração do óleo de xisto, é muito importante para o Canadá e tem efeitos desastrosos no clima. Minha mensagem para todos os políticos do mundo é a mesma. Escutem a ciência. É fácil apontar o dedo contra uma única pessoa, mas todos os políticos falharam e devem começar a ouvir a ciência. Em Montreal, você foi recebida pelos líderes das primeiras nações indígenas e os convidou para as manifestações. O que levou você a procurar essa colaboração? As populações indígenas protegeram a natureza por séculos.
Elas sempre estiveram na linha de frente, por isso temos que ouvir suas vozes. É importante que elas deem sua contribuição para essa luta. Aqui, nessa continuação da entrevista, eu quero destacar para você o fato de que a entrevista é constituída a partir do uso do discurso direto. Por que isso acontece? Observe ali comigo no texto, ali em negrito, nós temos a pergunta, né, da entrevistadora. E nas partes em que o texto não está em negrito aqui, nós temos a resposta da entrevistada, no caso da Greta. Percebam que quando se tem a pergunta feita pela entrevistadora, no caso ali é uma entrevistadora, e depois a resposta da entrevistada, no caso a Greta Thunberg, e você percebe que há a entrevistadora e há a voz, né? Essas duas vozes, a voz da entrevistadora e a voz da entrevistada, tem-se ali o uso do discurso direto. Então, outras marcas de discurso direto também são a pontuação, né? O ponto de interrogação para marcar a pergunta, né? A pergunta direta, né? Às vezes tem outros pontos, aí tem as aspas marcando a fala, né? A resposta da entrevistada, mas não é o caso aqui. A pontuação que fica mais evidente, né, o sinal de pontuação que fica mais evidente é o ponto de interrogação ali marcando, né, as perguntas. Então, por isso que nós temos ali o discurso direto, temos as falas, né, diretas, no caso, né, a fala da entrevistadora e a fala da entrevistada. Dando continuidade aqui, ó. O que você quer dizer para todas as pessoas que participam das marchas pelo clima em todo o mundo? Que o movimento se tornou muito grande, e isso é comovente. A principal coisa a fazer é se informar e depois agir. Por exemplo, eu sei que em breve haverá eleições no Canadá e espero que todos assumam suas responsabilidades. Não devemos subestimar nossa força coletiva. Você foi atacada por homens poderosos. O último, recentemente, o vice-primeiro-ministro húngaro, definiu você como uma criança doente. Por que você acha que isso acontece? Não sei e não entendo por que eles fazem isso, quando poderiam usar o seu tempo para fazer algo de bom. Talvez porque sintam que seu mundo, sua visão de mundo está ameaçada. Mas é um elogio para nós saber que temos tal impacto. Nossa voz ficou forte demais para que eles a possam ignorar e então tentam silenciá-la. Então você acompanhou a leitura aí da entrevista com essa jovem ativista. Vamos continuar então com outro texto agora. Eu trouxe para vocês aqui o texto 2. Observem que agora nós temos um mapa aqui um tanto quanto diferente. Do que esse mapa trata? Vamos observar ali. O mapa mostra o tamanho proporcional dos países de acordo com a emissão de carbono desde 1850. Então notem que o mapa está distorcido, né? Que tem ali os continentes com tamanhos, com projeções diferentes. E essas projeções, esses tamanhos variam de acordo com a quantidade de carbono que cada país, que cada continente emitiu desde 1850. Então ali, ó, nós temos uma legenda mostrando todos os continentes, né? Então observe lá, ó. A legenda que nós temos ali. A Europa está com a cor vermelha, né? A África com laranja, a Ásia com esse verde, a Oceania aqui com esse roxo, a América do Sul com esse rosa pink aqui e a América do Norte e a Central também incluídas aqui. Não está na legenda, mas dá para perceber pela leitura do mapa, está nesse azul escuro aqui. Então, quanto maior é o continente, é a demonstração ali do continente, maior a quantidade de emissão de carbono. Percebeu? Percebeu que aqui, ó, no mapa a África está menor do que realmente está distorcida, porque desde 1850 tem emitido menos carbono, né, do que outros continentes, como a Europa, a Ásia e a América do Norte. Aqui, ó, América do Norte, e esses três continentes aqui são os que mais têm emitido carbono desde 1850. A América do Sul também aqui, ó, emitiu menos, né, em relação a esses outros continentes, assim como a Oceania também, que está
menor ali. Percebeu? Então a gente tem ali as informações de 1850 até 2007, certo? Que a gente tem essa medição demonstrada nesse mapa que aqui está. Então, agora mais um texto, o texto 3. Nós vimos no texto anterior o quão grande, né, é essa poluição, a quantidade, né, de carbono que foi emitida desde 1850. Agora aqui nós temos as principais fontes, né, de poluição nesse texto 3. Então vamos lá. Quais são as fontes da poluição do ar? Temos lá, ó. Poluição exterior do ar afeta áreas rurais e urbanas e é causada por múltiplos fatores. Temos ali indústrias e suprimento de energia, transporte, deposição e manuseio de lixo, energia domiciliar, práticas de agricultura e poeira. Nós temos ali em destaque Clean Air for Health, né? Seria ar limpo para a saúde, né? Air Pollution, né? A poluição do ar, e ali a World Health Organization, né? Que é a Organização Mundial da Saúde. Então os países não podem combater a poluição do ar sozinhos. É um desafio global que todos devemos combater juntos. Então aí é missão, é incumbência de todos nós, né? Combater essa poluição do ar. Todos nós podemos fazer a nossa parte, né? De alguma forma, certo? Então este é o texto de número 3. Bom, agora chegou a sua vez. Vamos ali para a primeira questão da nossa aula, a questão de número 1. Na resposta da entrevistada, os 2 pontos foram usados para... Então vamos observar ali o fragmento. Qual foi a sua mensagem para Justin Trudeau? Como você sabe, a indústria de petróleo e gás, especialmente a extração de óleo de xisto, é muito importante para o Canadá e tem efeitos desastrosos no clima. Minha mensagem para todos os políticos do mundo é a mesma. Escutem a ciência. É fácil apontar o dedo contra uma única pessoa, mas todos os políticos falharam e devem começar a ouvir a ciência. Então nós temos ali os 2 pontos marcados, perceberam ali? Eles em destaque. Então as 4 alternativas são essas. A. Anteceder uma fala. B. Iniciar uma enumeração. C. Introduzir um esclarecimento. Ou D. Anteceder um exemplo. Então, com que função os 2 pontos foram usados? Agora é com você. Eu já retorno. Vamos observar então qual é a resposta. Introduzir um esclarecimento. Note ali, ó, que quando ela diz minha mensagem para todos os políticos do mundo é a mesma. Aí você vai perguntar, né? A mesma qual? Precisa de um esclarecimento, certo? Então ela diz ali, ó, escutem a ciência. Então os 2 pontos foram usados com essa função. Introduzir um esclarecimento. Ok? Não foi anteceder uma fala. Os 2 pontos servem para isso também, para anteceder uma fala ali no discurso direto, né, no texto narrativo, no caso. Mas não é o caso ali desse texto, desse contexto. Iniciar uma enumeração, eles também são usados para isso, mas não
foram usados com esse fim ali. E anteceder é um exemplo. Também são usados com esse fim, mas não foi o caso dessa questão, desse texto. Ok? Então vamos dar prosseguimento. Agora eu quero falar com você sobre a transposição do discurso direto para o indireto. Como é que se faz? Em que consiste essa transição? Que efeito de sentido que essa transição vai causar? Qual a modificação que ela vai causar aí no texto? Vamos observar? Vamos acompanhar? Entrevistas utilizam um discurso direto, pois há um entrevistador que faz as perguntas e um entrevistado que as responde. Ao se fazer a transposição para o discurso indireto, o texto terá de ser construído como se alguém estivesse contando o que aconteceu na entrevista. Ou seja, enquanto no discurso direto você tem a voz do entrevistador, no caso da entrevista que nós lemos, da entrevistadora e da entrevistada, as duas vozes, no discurso indireto só vai haver uma voz, a voz de alguém que vai contar o que aconteceu naquela entrevista. Você vai perceber como é que isso acontece. É como se você, ao ser questionado, tivesse de contar para alguém como foi uma determinada entrevista, de modo que o conteúdo dela seja mantido. Nesse contexto, desaparecem as vozes do ou da entrevistador ou entrevistadora e do ou da entrevistado ou entrevistada e fica apenas a sua, relatando o que foi dito, só que agora de forma indireta. Para que isso aconteça, é preciso prestar atenção a alguns detalhes fundamentais. Que detalhes são esses, professor? Vamos observar ali. Recursos a serem utilizados na elaboração da transcrição para o discurso indireto. 1. Orientações para a passagem do discurso direto para o indireto. Verbo dissende mais pronome relativo que, mais a fala do personagem ou entrevistado, devidamente convertida para a terceira pessoa do singular, ele ou ela. E 2. Orações ou conjunções conformativas. Exemplo, segundo o autor, na opinião do autor, de acordo com o texto, de acordo com o autor, na opinião de fulano de tal, segundo fulano e tal, de acordo com fulano de tal, no texto, no discurso do autor e etc. Então essas marcas, esses elementos precisarão aparecer ali no discurso indireto, quando você faz aí essa transposição de discurso. 3. Verbos no presente ou no passado. Se na entrevista original os verbos estiverem no passado, mantenha-os assim. Exemplo, o autor refere-se, aí vira referiu-se. O texto faz, vira fez, menção. O autor atribui, atribuiu. O texto menciona, mencionou. O autor dispõe, dispôs. O texto apresenta, apresentou. O entrevistado argumenta, argumentou. O entrevistado expõe, expôs. O entrevistado define, definiu e etc. O texto apresentou, expressou, o autor argumentou, afirmou, refez a afirmação, reiterou e etc. Essas locuções também são consideradas conformativas. Tá? Então tudo isso aí pode aparecer no momento em que ocorre aí a transformação do discurso direto em discurso indireto. Ok? Então aqui eu trouxe na prática para vocês observarem como é que vai funcionar aí essa transcrição. Ali eu tenho a pergunta, naquele quadro menor, a pergunta e a resposta, né? Ou seja, eu tenho ali o discurso direto. Então lá, ó, qual foi a sua mensagem para Justin Trudeau? Como você sabe, a indústria de petróleo e gás, especialmente a extração do óleo de xisto, é muito importante para o Canadá e tem efeitos desastrosos no clima. Aí a resposta agora da Greta, né? Minha mensagem para todos os políticos do mundo é a mesma. Escutem a ciência. É fácil apontar o dedo contra uma única pessoa, mas todos os políticos falharam e devem começar a ouvir a ciência. Então agora como é que vai ficar esse mesmo texto, né? Agora só que utilizando o discurso indireto. Observe aqui, ó.
A entrevistadora perguntou a Greta Thunberg a respeito de qual tinha sido a mensagem da jovem para Justin Trudeau. Na pergunta, ela também destacou que a entrevistada sabia que a indústria de petróleo e gás, especialmente a extração do óleo de xisto, era muito importante para o Canadá e tinha efeitos desastrosos no clima. Greta disse que a mensagem dela para todos os políticos era a mesma, que eles precisariam escutar a ciência. Ela disse ainda que era fácil apontar o dedo contra uma única pessoa, mas todos os políticos falharam e deveriam começar a ouvir a ciência. Então aqui, observe que o conteúdo daquela pergunta e daquela resposta se manteve, só que agora existe uma pessoa apenas contando o que aconteceu, uma pessoa relatando aí o que aconteceu na entrevista, transcrevendo o conteúdo dessa entrevista, só que agora utilizando o discurso indireto. Observe ali que aparecem, eu deixei em destaque aqui, ó, os verbos que foram para o passado. Lá na pergunta, a entrevistadora perguntou, porque já aconteceu nessa entrevista, perguntou a Greta Thunberg a respeito de qual tinha sido a mensagem da jovem para Justin Trudeau. Na pergunta, ela também destacou, né, que, observe o aparecimento aqui, ó, dessa conjunção, né, a conjunção integrante que destacou que a entrevistadora sabia que a indústria, né, o que aparece, disse que, observe aqui o verbo descende, né, disse que, sabia que, e assim por diante. Eu destaquei todas as ocorrências aqui da conjunção integrante que, e também, né, os verbos no passado, disse, era, deveriam, percebeu? E os pronomes que vão aparecer agora na terceira pessoa. Lá é a Greta falando em primeira pessoa, ela falando sobre ela mesma, agora é aqui alguém falando sobre ela. Ela disse, eles precisariam, no caso, os líderes mundiais, né, eles, alguém falando, né, em terceira pessoa, aí usando o discurso indireto. Você percebeu a diferença? Percebeu que o conteúdo se manteve, só a forma que mudou ali. O discurso agora passou a ser indireto, alguém falou indiretamente sobre o que aconteceu naquela entrevista, naquela pergunta e naquela resposta. Percebeu? Agora chegou a vez de você mostrar que você compreendeu o que aconteceu ali. Você vai fazer agora a transposição do discurso. Observe ali, ó, a questão 2. Faça a transposição do discurso passando o fragmento ao lado para o discurso indireto. Temos ali, ó. Em Montreal, você foi recebida pelos líderes das primeiras nações indígenas e os convidou para as manifestações. O que levou você a procurar essa colaboração? As populações indígenas protegeram a natureza por séculos. Elas sempre estiveram na linha de frente. Por isso, temos que ouvir suas vozes. É importante que elas deem sua contribuição para essa luta. Então ali nós temos a pergunta, né, da entrevistadora e a resposta da entrevistada, né, como se elas mesmas tivessem falado. Agora você vai transcrever esse texto usando agora o discurso indireto, fazendo aquelas modificações que eu expliquei anteriormente, né, colocando os verbos no passado, usando a conjunção que, certo? Usando a terceira pessoa. Tente fazer isso e eu já retorno com a correção.
E aí, conseguiu? Foi fácil? Foi difícil? Vamos verificar ali, ó. Ficaria... Não precisa ficar exatamente assim, certo? Mas tem que seguir essa linha aqui, tem que ser mais ou menos dessa forma. Então, a entrevistadora disse que a entrevistada havia sido recebida pelos líderes das primeiras nações indígenas. Ela perguntou o que tinha levado Greta a procurar aquela colaboração. A ativista sueca disse que as populações indígenas protegiam a natureza por séculos. A jovem também mencionou o fato de que elas sempre tinham estado na linha de frente, por isso tinham que ouvir as vozes deles. Ela ressaltou ainda ser importante esses povos darem a sua contribuição para aquela luta. Notou aí a diferença, as modificações que aconteceram no texto? Percebam que a entrevistadora disse que, apareceu aqui o verbo no passado de novo, disse que a entrevistada havia sido recebida pelos líderes nas primeiras nações. Então ali, ó, em Montreal você foi recebida, virou havia sido recebida. Virou essa locução verbal maior aqui do que aquela lá. A ativista sueca, sempre em terceira pessoa, percebeu? A ativista sueca disse que as populações indígenas protegiam a natureza por séculos. Lá, o protegeram virou aqui, no discurso indireto, protegiam. Elas sempre estiveram na linha de frente, né? A jovem também mencionou o fato de que elas sempre tinham estado, né? Sempre estiveram, virou, sempre tinham estado. A linha de frente, por isso, tinham que ouvir as vozes deles. Então lá. É importante que elas deem sua contribuição para essa luta. Ela ressaltou ainda ser importante esses povos darem sua contribuição para aquela luta. Aqui foi usado essa, né, no discurso direto, no indireto virou aquela luta, porque está mais distante, né, aquela luta. Percebeu essa modificação, essa transformação? Você pode ir acrescentando algumas palavras, de modo que o texto fique coerente. Você pode ir fazendo essa transformação aí, na hora em que vai fazer a transposição de discurso. Então vamos para mais um exercício, seguindo ainda nessa linha. Mais uma pergunta e uma resposta aqui para você passar para o discurso indireto, né? Então a proposta dessa questão é a mesma da questão anterior. Eu vou deixar um bom tempo para você fazer essa atividade e eu já retorno com a correção.
Vamos verificar como que ficou essa transposição do discurso? A entrevistadora perguntou o que Greta queria dizer para todas as pessoas que tinham participado das marchas pelo clima em todo o mundo. Segundo a ativista, o movimento tinha se tornado muito grande, tornando-o comovente. A principal coisa a se fazer, ou melhor, a ser feita, era se informar e depois agir. Por exemplo, ela sabia que em breve haveria eleições no Canadá e esperava que todos assumissem as responsabilidades deles. A jovem disse também que não deveriam subestimar a força deles. Então, observe essa característica, né, do discurso indireto. É alguém contando, é só uma voz, né, falando o que aconteceu. Certo? É como se alguém chegasse e perguntasse: e aí, fulano, como é que foi a entrevista lá com a Greta Thunberg? O que foi perguntado? O que foi respondido? Aí a pessoa vai dizer: a entrevistadora perguntou se ela, como que era o trabalho dela, o que ela estava achando, de realizar essa atividade tão importante, tão relevante, né? Como é que ela estava se comportando nesse enfrentamento aos grandes líderes mundiais. Aí a Greta respondeu que era algo desafiador, mas que ela estava disposta a continuar fazendo o seu trabalho. Percebeu a diferença? A função, o objetivo aí do discurso indireto, como é que ele se dá, qual é a dinâmica dele? Então aqui ficou aí a correção para você observar, né? Aí para você comparar com o seu texto, como é que ficou, fazer as modificações necessárias aí na sua resposta, né? Segundo a ativista, lembra que eu falei lá há alguns slides, né, que eu falei das conjunções, das frases conformativas, né, de valor conformativo, né? Segundo fulano, de acordo com, conforme que disse fulano, né? Essas expressões de valor conformativo são muito comuns aí quando se faz a transposição para o discurso indireto. Certo? Então vamos dar prosseguimento. Tem mais questões para vocês responderem. Agora a questão de número 4. O mapa ao lado permite concluir que, alternativa A América do Sul tem sido a maior responsável pela emissão de carbono desde 1850. B. A Ásia tem sido a maior responsável pela emissão de carbono desde 1850. C. A Europa tem sido a maior responsável pela emissão de carbono desde 1850. Ou D. A África tem sido a maior responsável pela emissão de carbono desde 1850. Leia o mapa, observe a legenda ali colocada e escolha a alternativa que você julga ser a correta. Agora é com você. Eu já volto com a correção. Vamos checar a resposta, né? A Europa tem sido a maior responsável pela emissão de carbono desde 1850, né? É o continente com maior tamanho naquele mapa, né? Ok? Agora a questão de número 5, ainda com base no mesmo mapa, no mesmo texto. Assinale as alternativas corretas de acordo com o mapa. Então ali, a América do Sul tem emitido mais CO2 do que a Europa. A América do Norte tem emitido mais CO2 do que a África. A África tem emitido menos CO2 do que a Ásia. A África tem emitido mais CO2 do que a América do Norte. A Ásia tem emitido mais CO2 do que a Oceania. Tá? Lembrando que nesse exercício aqui há mais de uma alternativa correta. É importante você observar o enunciado lá. Assinale as alternativas
corretas, né? Plural, portanto, mais de uma. Leia o mapa, né, o texto, e escolha as alternativas que você julgar aí corretas. Eu já retorno com a resposta. Vamos checar então. Lá. A América do Sul tem emitido mais CO2 do que a Europa? Não, né? Não é o que o mapa mostra. Observe que a América do Sul ali, esse rosinho aqui, está menor do que a Europa, muito menor, né? A América do Norte tem emitido mais CO2 do que a África. Obviamente, né? Que a América do Norte, em azul, e a África aqui, aquele laranja ali. A África tem emitido menos CO2 do que a Ásia. Também a gente observa isso ali no mapa, né? A Ásia verde e a África ali laranja. A África tem emitido mais CO2 do que a América do Norte? Não procede, né? E a Ásia tem emitido mais CO2 do que a Oceania? Sim, muito mais, né? Se você comparar ali, o roxo, Oceania, a Austrália, Nova Zelândia e a Ásia. Ok? Dando continuidade então, a questão de número 6. Qual é a relação existente entre os textos 2 e 3? Então observe ali os dois textos, né? o mapa, né? Com os grandes emissores de carbono desde 1850 aí, e aquele outro texto, o texto 3. Quais são as fontes da poluição do ar? Então ali você vai observar e vai perceber qual que é a relação que existe entre esses dois textos e vai responder. Ok? Já volto com a correção.
É evidente que os textos se relacionam. Qual que é essa relação? Vamos verificar então. O texto 2 dimensiona os países e continentes de acordo com a quantidade de CO2 que eles vêm emitindo desde 1850. O texto 3, por sua vez, evidencia as fontes da poluição do ar. Percebeu ali? É isso, gente. Cuide-se e até a próxima aula. Tchau, tchau.